interno é uma desgraça total. Põemos o Lianco falando aí e o Scarpa também sobre as indiretas que inclusive gente do Atlético negou. Falou, não tem nada disso aí. Eles confirmaram o que aconteceu, olha aí. Eu tinha recebido umas perguntas, né, falando que se eu também tinha notificado o clube e tudo mais. E eu não tinha feito isso. E aí eu quis fazer a postagem, né? Lógico que falando pela situação e também a minha, né? Eu acho que, foi como eu falei, acho que quando uma pessoa às vezes se sente ofendida, né? Ela se sente igual quando ela está, entre aspas, na culpa. Qualquer palavra assim, você já, opa, foi para mim, né? Eu acho que foi isso que ele sentiu, mas no dia seguinte, por mais que tava aquela doideira toda, a gente conversou, não só nós dois, né, mas o grupo inteiro. Foi como eu falei, eu acho que aqui dentro é como um relacionamento, né? Essas coisas acontecem para te fortificar, para ver, para evoluir, então acredito que isso veio para ajudar muito o grupo. Às vezes precisa desse susto, às vezes precisa dessas coisas, sendo bem sincero mesmo. Talvez não da forma que foi, porque eu acredito que foi um dia muito ruim para todo mundo que é envolvido aqui com o Galo. Não só nós jogadores, né, mas diretoria, todo mundo que está ali em cima. Eu acho que, tanto que eles falaram, né, no dia seguinte, acho que foi o pior dia que eu tive aqui, por tudo que acontece, notícia, e começa a sair coisas que às vezes não eram mais aí, né, na situação. É complicada, mas no dia seguinte todo mundo foi homem, né? Eu acabei de falar, todo mundo foi homem de sentar e conversar e ver o que é em prol do Galo, o que a gente tem que fazer, né? Então é isso. Acho que todo mundo aqui é homem e sabe da responsabilidade que a gente tem. Não, a gente já se acertou. Houve um mal entendido ali da forma dele se expressar, a forma que eu entendi, e aí me expressei do jeito que eu achei o correto. Porém, a gente já se resolveu, tudo muito bem resolvido, na verdade. Nossos filhos fazem aula juntos, então foi coisa do momento e nós, como homens ali, já resolvemos e não levamos nada para dentro de campo. Como eu disse, a equipe sai muito mais fortalecida com isso e individualmente também acaba fortalecendo, né, apesar do momento meio conturbado. Teve a postagem dele ontem, né? Depois ele falou que a assessoria dele fez o texto, editou, que ele preferiu o texto dele. Não sei exatamente o que ele queria dizer. Só vou falar uma coisa. Não precisa passar por isso para ficar fortalecendo o grupo, não, né, gente? Não precisa, não. Aqui só uma observação: na hora que o Scarpa perde o pênalti, quem busca o Scarpa o Lianco. É o Lianco. O Lianco que vai lá, abraça, o Lianco que pega ele, abraça ele, leva ele até mais próximo e os outros jogadores. Sabe o que acontece, galera? Você trabalhar num ambiente, sabe o que ele falou? Você trabalhar num ambiente que tem gente chata, mas competente, você acaba aceitando. No caso, falam que o Scarpa é um cara diferente, então ele mesmo explicou ontem. A música que eu gosto, os caras não gostam. As coisas que eu gosto, os caras... Então eu fico na minha. E tá de boa, mas o cara é competente pra cacete. Então você acaba relevando, né? Você acaba relevando. Agora, isso aí que você falou, eu não tinha reparado. Mas esse fato, então, parece o Leão, quando eu entrevisto ele fala isso. Ele fala o seguinte, eu parei e pensei 5 vezes se eu ia ou não. Porque na hora que eu pensei, eu falei assim, qual vai ser a repercussão? Fazer média. Será que alguém vai pensar que eu vou isso? Aí depois eu fui entrando e falei, quer saber? Um momento eu tenho que ir lá. Aí ele vai e é o primeiro a abraçar realmente o Scarpa. E também a reação do Scarpa com o Everson, né? Ele fazendo coraçãozinho. Ficou fazendo coraçãozinho. Metade do meu salário é seu, metade do meu Ele pegou e ficou andando e fazendo coraçãozinho. Nós temos um trecho do Cuca falando que foi o pior momento da carreira dele, André. Pô, você tá no ponto aí? Dá pra rodar? É que ele está falando que é uma situação inédita e tal. Vamos ver o Cuca falando aí, roda aí. Foi uma semana atípica. Eu, particularmente, nunca tinha passado por uma situação assim, foi a primeira vez. Confesso que vem muitas dúvidas à cabeça, né? Você, na noite que antecede o jogo, você fica com muitas dúvidas de quem escalar, por que escalar ou não escalar. Então, é uma dificuldade enorme. Eu deixei para definir o time só hoje de manhã, quando a gente fez um treino às 11 horas da manhã, posicionamento, e aí sim que definimos o time, né? Mas com todos os acontecidos era natural que fosse uma coisa que deixasse todo mundo tenso, como estava, a torcida, os jogadores também. E um jogo decisivo, porque é mata-mata, Sul-Americana, Libertadores, é um país contra outro, é muito difícil os jogos. Você pensa que
porque é um time que não tem tanto nome, você vai fazer jogo fácil? Não faz. E a prova está aí com outras equipes do Brasileiro também que tiveram dificuldade em passar ou ficaram pelo caminho. Nós, de bom disso é que passamos, né? Então eu fico contente com a passagem, mas não fico feliz da maneira com que aconteceu. Eu acho que de bom mesmo também fica que nessa hora aqui, mais ou menos, há 12 anos atrás, a gente estava sendo campeão nos pênaltis, né? Então foi mais uma noite que a gente passou nos pênaltis. Quem sabe seja aí um prenúncio de coisa boa que venha nessa competição. A gente teve a cronologia dos fatos ali. Primeiro o Lianco e o Scarpa confirmando que teve um entreveiro. E o Cuca disse ali que nunca na carreira dele, que deve se juntar entre jogador e futebol, sei lá, mano, 45 anos ao todo, sei lá, não sei quantos anos ele tem. Entre futebol e treinador, 40 anos, 40 anos, ele nunca viveu a semana que ele viveu. E nós entrevistamos o Brax aqui anteontem, o Brax estava tudo tranquilo. É só mais uma das várias desconexões, né, que o Atlético apresenta como instituição neste momento, né, HG? E assim, eu até acho que a forma que o Cuca escala o time ontem, nesse 4-1-4-1 para mim, vai funcionar melhor. Eu fiquei imaginando, cara, o Biel aqui na esquerda, ele dá conta de fazer isso que eu entendo que de início de jogo, eu acho que o Dudu, uma peça importante para entrar no decorrer dos jogos, pegando o adversário já mais desgastado. O Biel, por ser mais jovem, e aí a ordem natural das mesmo, coisas. não, Valor? Então, sabe o que eu imaginei? A mesma formação de ontem, Thiago, com o Biel de um lado, com o Edio do outro e um primeiro volante, né, Atlético? E um primeiro volante que vem. Cara, isso pode fazer uma diferença gigantesca, sabe? Dentro daquele sistema. Eu gostei e eu já havia dito aqui que queria e não imaginava que o Cuca fizesse isso em algum momento. O Scarpa podendo circular mais pela parte central do campo, com liberdade, não de ficar preso, como ele fez, tentou fazer na partida. Eu acho que o time pode virar outra partida aí, com a mesma formação, Biel de um lado, de repente o Coelho de outro, mas é claro, né? Ali, à frente desses defensores, precisa de chegar um volante que assuma. Não estou falando que 3 jogadores vão consertar, não. O time precisa, como um todo, um conjunto precisa de estar mais compacto. Mas eu acho que a mesma formação ontem que fez o Cuca, com esses jogadores, pode funcionar na questão da intensidade. O Atlético precisa de estar mais próximo. Só queria antes, Breno, mandar 2 abraços para o Hugo Coimbra, lá de Santa Teresa, vai casar amanhã. Felicidades para você. E para o Wesley também, o cara que está aí desenhando os braços. Em breve a gente vai fazer mais alguma tatuagem. Um abraço para você e para sua família, viu, Wesley? Você acredita que eu olhei para você e estava olhando a tatuagem nova que você fez aí? Ficou maneiro, hein? Eu não tinha Wesley visto, lá, só tinha visto com plástico. O Valu Boa, fala muito isso, bonito. eu fico pensando assim, aí no banco teria Rony, né, Dudu e Júnior Santos. O investimento E o João? que E o João? Não, eu falo o seguinte, fez um investimento danado no Júnior Santos, a maior contratação do Atlético, né? A gente não pensa em momento algum em colocá-lo como titular. Mas aí diz a respeito de desequilíbrio, né, Breno? Desequilíbrio. São 6 atacantes contratados na temporada e nem o meio-campo.